Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Vamos para a escalação, rodada 16, Cartola 2022, time principal, time para a Liga Anual Regularidade. Não se prenda ao campinho no final do vídeo, porque ao longo do vídeo a gente cita peças importantes e quais são os times padrão para a rodada. Quais são aqueles jogadores que a galera vai colocar. Não se prenda ao meu time final, porque ele pode ter ali alguma aposta para diferenciar dos adversários. Mas ao longo do vídeo eu cito ali boas peças que você pode usar nessa rodada 16. Bora lá então para a escalação? Antes de você pegar aí a escalação e as dicas, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe o canal e, claro, se inscreva ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. Canal do Professor FC é o nosso time, tem 149 cartoletas, é um time que eu estou sempre apostando uma peça diferente, então não vou no padrão e por isso a gente não tem uma pontuação tão alta. Na última rodada a gente fez algumas apostas e pode olhar ali do lado esquerdo que fizemos apenas 50 pontos. Fomos mal, fizemos uma aposta no Bissoli que não deu certo. Arthur fez um gol, mas estava impedido, né? Deu impedimento o juiz. O Iorra deu uma assistência, mas também deram impedimento no gol do Bragantino. O Bragantino foi muito mal, perdeu para o Botafogo em casa, mas teve 2 gols anulados. O Luan Cândido, como sempre, mesmo o Bragantino não tendo o SG, ele foi bem, porque fez 4 pontos, é uma pontuação razoável. Fizemos uma aposta aqui no Rafael Veiga de capitão, sendo que quem foi de Cano e muita gente foi de Cano de capitão foi muito melhor do que a gente, mas nós apostamos aqui em 2 defensores do Fluminense que nos ajudaram, que foi o Nino e o Samuel Xavier. Então, essa é a rodada 16 e vamos vender aqui o nosso time para poder escalar a rodada 16. Se você pegar aqui a tabela de jogos, mais uma vez o Fluminense é amplo favorito para SG, para quem pensa em tiro curto. Fluminense e Ceará, Fluminense extremamente favorito. O Bragantino mais uma vez joga dentro de casa, mais uma vez um jogo favorável contra o Avaí. Muita gente não vai apostar no Bragantino porque tem tomado gols em todos os jogos, isso é verdade, mas a gente vai apostar aqui no Bragantino como uma forma de fugir dos jogadores mais escalados ou daqueles que o pessoal está com medo de apostar, né? Como o Bragantino foi mal essa rodada, muita gente vai esquecer o Bragantino e nós vamos colocar novamente 3 peças do Bragantino no nosso time. Além, claro, do Fluminense, vamos repetir a dobra na defesa, porque achamos que a dobra do Fluminense na defesa é ótimo, já que o Fluminense pega o Ceará em casa. Muito cuidado com alguns times, como aconteceu nessa rodada anterior, porque semana que vem tem Copa do Brasil e tendo Copa do Brasil, alguns times podem poupar. Por exemplo, São Paulo e Palmeiras têm um clássico pela frente, devem poupar. Atlético e Flamengo também têm um clássico pela frente, devem poupar. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Coritiba e Juventude, dá para apostar em algumas peças do Coritiba, que é favorito perante o Juventude. Coritiba que vem mal no campeonato, tinha 4 derrotas consecutivas, mas no último jogo conseguiu ganhar. Então Coritiba é um time para apostar. Dá para apostar em um defensor e dá para apostar também em atacantes. Corinthians e Flamengo, tem que ver como que vai vir o time do Flamengo, se vai poupar ou não. Flamengo poupando e o Corinthians inteiro, daria para apostar em alguém do Corinthians sim. Temos que aguardar para ver qual que seria aí a escalação desses 2 times. Atlético e São Paulo, é bem provável que os 2 poupem alguns jogadores, mas é claro que o Atlético Mineiro é favorito, a gente não tem dúvida disso. Santos e Atlético Goianiense, Santos jogando na Vila é sempre favorito, apesar do Atlético Goianiense ser um time enjoado, né? Um time que é difícil acertar prognóstico do Atlético Goianiense, mas acredito aqui no Santos. Dá para apostar no Marcos Leonardo no ataque, com certeza, aqui além do Léo Batistão. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras deve poupar, então temos que tomar muito cuidado se dá para apostar em alguém do Palmeiras ou não. O próximo jogo aqui, Cuiabá e Botafogo, é um jogo difícil para a gente ter um prognóstico. E o último, Internacional e América,
eu apostaria no Internacional. Internacional, boas peças na defesa e também no meio campo, tá? Queria mostrar para vocês aqui o Joga 10 News, que é um site e ao mesmo tempo um aplicativo para celular. Você pode baixar no seu celular. Eles apontam para a gente os prováveis. Então, no dia de fechamento do mercado, que é no sábado, você pode vir aqui que você vai encontrar os prováveis de cada time atualizado. Então você pega aqui o Bragantino, ó, já tem até a posição de cada um em campo, né, o campinho. Se a gente pegar aqui, ó, o Fluminense do mesmo jeito, ó, nesse momento aqui, quem são os prováveis? O Cano no ataque, o John Arias, Ganso e Matheus Martins aqui, ó, formando um trio próximo ao Cano, né? A gente tem aqui, então, os prováveis de todos os times. Esse aqui é um site bacana e também é um aplicativo para celular. Então, ó, por exemplo, nesse momento, olha, o Flamengo, olha, tá com o time praticamente titular, né? O Gabigol no ataque, aí Arrascaeta e Everton Ribeiro. Aí tem uma dúvida aqui se o Diego joga ou não e uma dúvida no Léo Pereira. Mas isso aqui vai ser atualizado até sábado, né? Esse é o momento aqui de cada time. No caso aqui do Corinthians, olha, o Corinthians tem Roger Guedes no ataque, o Piton jogando avançado, ó. Se manter o Piton jogando avançado e o Flamengo for poupar, daria até para colocar o Lucas Piton, porque ele é lateral e jogaria avançado, já que o Corinthians estaria com os dois laterais aqui atrás, o Rafael Ramos e o Fábio Santos, com o Piton livre para atacar. Então seria uma aposta boa. Olha aqui o Atlético Mineiro, tem duas dúvidas, né? O Guga na lateral e o Rubens no meio campo, mas os outros jogadores aqui são os titulares do Atlético. Então, assim, nesse momento não dá para falar quem vai poupar. Eu gosto muito de usar o Cartomante FC. É um plano que eu tenho, dá para olhar aqui no computador, mas no celular é melhor para olhar. Então, se você pegar aqui agora, por exemplo, quais são os jogadores mais escalados nesse momento? Olha, o Marcos Leonardo, que eu citei como boa peça, está entre os mais escalados. O Cano e o Hulk formam ataque. No meio campo, a modinha, né? É a moda, nada além da moda. Gustavo, Scarpa, Arrascaeta e Rafael Veiga. Na defesa tem dois do Bragantino, ó. A galera tá pensando no Bragantino, sim. Não sei se é para tiro curto ou para liga regularidade, mas estão, e eu também vou colocar Bragantino, porque a galera vai ficar com raiva do Bragantino e eu vou estar apostando no Braga, tá? É uma sugestão que eu dou aqui. Eu vou apostar porque a galera vai estar com raiva do Bragantino. Samuel Xavier é um nome unânime para a rodada, né? O Fluminense jogando em campo aqui na lateral. Abel Ferreira o técnico, João Paulo no gol. Olha aqui os mais escalados no momento. Cano, Hulk, Scarpa, Marcos Leonardo e o Igor Paixão voltando. É aquilo que eu falei lá atrás quando analisei a rodada. O Igor Paixão é um excelente nome. A gente pode olhar aqui também, ó. Cadê, ó? Cartomante Clube. No Cartomante Clube você consegue visualizar as probabilidades de vitória com base em estatísticas. Olha o Bragantino para vocês verem. Apesar de ter perdido muitos jogos em casa, né? O Bragantino tem 35% de chance e tem 35% de empate. E aqui você consegue visualizar os últimos jogos. O último em casa, o Bragantino perdeu para o Botafogo. Na rodada 12 tinha ganho do Coritiba de 4-2. Na rodada 10 tinha ganho do Flamengo de 1-0. Perdeu para o Inter. Ou seja, nas últimas 3, o Bragantino ganhou 2 dentro de casa e perdeu 1. E manteve a SG só em 1 e perdeu a SG em 2. Mas mesmo assim o Luan Cândido, por exemplo, foi bem. Então o Bragantino não está bem no campeonato? Não. Mas olha o Avaí como visitante. Olha, o Avaí como visitante perdeu de 2-0 para o Fluminense. Ganhou do Botafogo. Perdeu de 2-1 para o Atlético Goianiense, perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro, perdeu de 2-1 para o outro Atlético, o Atlético Paranaense. Então, nos últimos 5 jogos, o Avaí perdeu 4. Então, por isso que o Bragantino pode ser uma boa aposta. E aqui você encontra dos outros times também. Olha o Fluminense jogando em casa. Olha o Fluminense, chance de vitória, 45%. Então, olha, o Fluminense como mandante, 4-0 no Corinthians, 2-0 no Avaí. Aí perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense, ganhou de 5-3 do Atlético Mineiro e perdeu para o Flamengo, que é um clássico, né? Mas olha o Ceará como visitante, empatou a outra, uma de 0-0, outra de 1-1, ganhou do América, empatou com o São Paulo e depois empatou com o Santos. Então o time do Ceará jogando fora de casa não perdeu nenhuma partida nas últimas 5. Então, assim, é um complicador nesse sentido, mas ao mesmo tempo o Ceará é um time que faz poucos gols. Então aí o Fluminense tem a maior chance em função disso aí também. E aí você encontra todos aqui, tá? Era só para vocês verem. A gente consegue também
análise de arbitragem, o top 5, ó, deixa eu ver se eles separaram aqui o top 5, que às vezes eles falam top 5, mas deixa um top 15 aqui, ó. Falaram o top 5, mas tem um top 15. O top 5 ainda não foi atualizado, ó, porque o Bissoli aparece aqui no top 15. Então não foi atualizado, mas eles têm um top 5, só 5 jogadores que eles acham que são os indicados para a rodada. Bom, começando aqui então a nossa escalação, é claro que o Cano todo mundo vai colocar, eu não vou deixar de fora dessa vez, porque eu já me ferrei a primeira vez e não vou deixar de fora dessa vez. O Igor Paixão eu vou colocar, né? Contra o Juventude tem chance de fazer uma partida boa. O Hulk jogando contra o São Paulo, que tem tomado muitos gols. O Hulk, óbvio que é ótima opção, sempre foi boa opção, né? O cara sempre tem pontuações positivas, não dá para desprezar, tem que só se ver se o Atlético vai poupar ou não. O Igor Paixão, que eu coloquei aqui, ó, também só tem pontuações positivas, tá voltando agora. A gente teria que ter uma vaga ali para o Marcos Leonardo e outra para o Arthur, né? Então eu vou tirar o Igor Paixão, não vou colocar. Eu vou pensar aqui no Marcos Leonardo, ó. O Marcos Leonardo também só tem pontuações positivas, eu vou preferir o Marcos Leonardo, tá? E a gente teria ainda como opções o Dudu e o Rony, obviamente, caso o Palmeiras vá de titular contra o Fortaleza. Teria o Léo Batistão, acho que é uma aposta interessante, tá? Descendo aqui, o Arthur, ótima opção, evidentemente, né? Porque a galera vai ficar com raiva do Arthur, é o que nós vamos colocar. Acho que é isso. Não tem mais opções aqui que eu possa estar indicando. Talvez o Alejandro, para quem não queira ir de Arthur, para quem queira ir de tiro curto, etc. No meio campo, os óbvios, eu não vou nem falar dos óbvios, né? Que seriam os do Palmeiras, os 3 aqui. A Arrascaeta também, mas depende do que o Flamengo colocar em campo, como eu estou falando. Aí descendo aqui a gente tem o Edenilson, que eu acho que é um bom nome para a rodada, pegando o América. Acho um nome interessante. O Terans, caso o Atlético Paranaense não poupe. O Atlético Paranaense, a galera tem que tomar cuidado com o Filipão, que vai acabar sendo campeão brasileiro, porque a galera fica pensando em Palmeiras. Então o Terans não é tão regular, mas é o cara do pênalti. Dá para apostar no Terans contra o Goiás, caso o Atlético Paranaense vá de titular, o que eu acho que não vai acontecer. Na verdade, tem que ver o que vai acontecer no jogo da Libertadores dessa semana, né? Porque se o Atlético Paranaense perder a classificação, pode ser que ele vá de titular, né? O Mantuan é um excelente nome, caso o Flamengo poupe. O Everton Ribeiro, se o Flamengo for de titular, eu acho que é um nome interessante. Alan Patrick, do Inter, também é um nome bom contra o América. Eu vou colocar aqui o Alan Patrick, muita gente não vai lembrar, é um nome diferente, já é uma aposta para nós aqui, que é diferente da galera. Iorra, que tá todo mundo com raiva do Iorra, então não vai colocar. Os do Fluminense, tanto o André, pelas roubadas de bola, pela regularidade, é um nome bom para quem quer manter uma pontuação média. Ó, a pontuação dele não é alta, mas é média. O Adson do Corinthians, caso o Corinthians vá de titular, também não é um nome ruim. O Arias é um nome bom, né? Apesar de que anteriormente ele só tinha feito uma mitada aqui na rodada 10, aí imitou de novo com 2 assistências no último jogo contra esse Ceará. É um nome bom, já que o Fluminense está jogando bem, né? Com o Diniz. Acho que é isso. Aqui para baixo talvez o Ganso para uma aposta em tiro curto, algo diferente nesse sentido. O Gabriel do Inter pela regularidade, acho que é um bom nome. E eu acho que é isso. E aí vai depender do que cada time colocar. Eu vou fechar aqui com o Arias. Fazer um time bem padrão, né? Sem aposta. No meio campo, de novo, colocando o Iorra. Com a aposta do Alan Patrick aqui. E apostando no Bragantino, que a galera não vai apostar tanto. Aqui nas laterais, falei do Lucas Piton. Acho um excelente nome se ele jogar avançado. E se o Flamengo for com alguns reservas. Vou colocar o Samuel Xavier, porque acho que é um nome unânime para a rodada. Os laterais do Inter muito bons para a rodada, né? O Bustos é um lateral que tem uma média de 4, né? Uma média de 4,18. Olha, só pontuações positivas. É um lateral interessantíssimo para a rodada, o Bustos. Assim como é um bom lateral para a rodada o Lucas Pires, que começou um campeonato melhor, deu uma vacilada no meio, mas voltou a ser positivo. O Luan Cândido, mesmo sem SG, o cara só tem gráfico positivo. Olha o gráfico do Luan Cândido, é sempre positivo mesmo perdendo SG. É um outro nome que eu vou colocar, acho que é um nome fantástico para a rodada. Os do Palmeiras também são nomes interessantes, não tenho dúvida disso.
E acho que é isso, não tem mais o que indicar, já indiquei ali os do Inter. O Inter tem um baratinho aqui, ó, que nesse momento tá provável, custa apenas uma cartoleta .06 para quem quiser economizar. Já colocamos os nossos laterais e agora vamos para os nossos zagueiros. Em caso de zaga, obviamente que os do Palmeiras de novo são interessantes, os do Bragantino, porque a galera tá com raiva do Bragantino, mas o nome óbvio é o Nino, apesar de que nas últimas duas partidas, quem realmente mitou foi o Manuel com os gols. Quem não quiser ir de Nino, vai de Manuel, que tem as 3 últimas o Manuel mitou. Deixa eu ver o Nino aqui. Como o Manuel é mais barato, talvez pra gente seja mais interessante de Manuel. Mas olha o Nino, ó, muito regular nas 4 últimas. O Nino, ó, fez 6.30, 5.80, 5.4 e 8.80. O Nino também, bom nome para a rodada. Talvez caiba até triplicar aqui o Fluminense. Só que para tiro curto dá para colocar uma defesa inteira. Para liga regularidade, triplicar já é um pouco perigoso, porque se o Fluminense tomar gol, a gente vai ter muito prejuízo aqui na defesa. Mas é uma solução para quem quer arriscar um pouco mais. Goleiro, a gente poderia fazer aqui a estratégia do goleiro nulo. Deixa só eu ver aqui se eu consigo fazer. O goleiro nulo a gente teria o Marcelo Lomba. E abaixo do Marcelo Lomba, o que a gente tem? Tem Gatito, tem Tadeu, aí tem o Daniel, que seria um nome interessante. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o Lomba e deixar o Daniel no nosso gol. Lá no gol, ó, a gente deixa o Daniel, porque aí o Daniel, se ele perder pontuação, a gente não negativa com o goleiro, né? Então a gente usa essa estratégia ali. Como técnico, para a rodada, a galera vai apostar no Fluminense, não tenho dúvida disso. Depois a gente tem, obviamente, o do Atlético Mineiro, o do Palmeiras, são sempre os nomes óbvios, né, para apostar. Dá para apostar até no Barbieri. Eu vou apostar no técnico do Fluminense. Mas eu fiquei com muitos jogadores do Fluminense aqui atrás e isso desequilibra o time. Eu tenho que tirar um deles, tá? Não dá para ficar com tanto jogador do Fluminense assim, porque se o Fluminense for mal, a gente tem prejuízos aqui na defesa. Então a gente pode tirar ou o Nino ou o Manuel. Difícil escolha essa nossa, né? Aí a gente tira o Nino e o Manuel não faz gol essa rodada. Eu vou tirar o Nino. Eu vou ver aqui quem que eu posso colocar. Daria para colocar o Gustavo Gomes, que é o cara que também sempre faz gol lá no Palmeiras. E daria para tentar fazer uma aposta aqui um pouco diferente. Talvez no Rodrigo Moledo contra o América. Baratinho, né? Daria para fazer essa aposta aqui no Rodrigo Moledo. Eu realmente estou em dúvida nesse último zagueiro. Eu vou triplicar aqui o Fluminense. Qualquer coisa, a gente muda a lateral aqui, ó, e coloca o lateral Piton, tá? Então vamos fazer assim, vamos deixar aqui dessa forma. Vamos triplicar o Fluminense, porque tem galera aí para a Liga Anual fechando defesa e dando certo, então vamos fazer dessa forma. Bom, o nosso reserva aqui para o ataque, só dá para colocar os mais baratos do que o Arthur. Mas a gente tem o Alejandro para colocar. Acho que é um bom nome. Deixa eu ver aqui para baixo. Elinho. Caio Vidal ali embaixo. Lucas Braga do Santos. Teria o Alemão do Internacional, mas que é um cara que depende muito do gol para pontuar bem. A gente tem o Coelho aqui, ó, que é um cara que é sempre regular. Caso o Atlético Paranaense vá de titulares ou o Coelho joga contra o Goiás, o Coelho não é um nome ruim, não. No meio campo aqui, como opções interessantes, a gente tem o Danilo do Palmeiras, né? Pelo time que o Palmeiras é, o Ganso jogando em casa, já que o Fluminense é um time favorito para a rodada. O Rubens do Atlético, caso ele jogue, não é ruim opção também, jogando em casa. Acho que é isso, talvez o Juliano, dependendo do que o Flamengo colocar em campo. Eu vou colocar aqui o Rubens, né? Que fez algumas partidas muito boas, então inclusive de desarmes. Então o Rubens é uma opção interessante, não vejo como opção ruim não. Aqui na zaga a gente tem o Murilo do Palmeiras para colocar, o Raul Gustavo do Corinthians, caso o Flamengo vá com time alternativo, o Natan, que ontem fez um gol, o Natan do Bragantino fez um gol e foi anulado, mas é um bom nome, e tem o Rodrigo Moledo aqui, ó, do Internacional. Eu vou colocar o Rodrigo Moledo
na nossa reserva, acho que é um bom nome. Eu já tenho o Daniel ali, goleiro do Inter, também no banco de reservas. Aqui para lateral, para reservas, a gente tem tanto o Piquerez como o Aderlan, boa opção, como o Abner Vinícius também. Dependendo do que o Atlético Paranaense colocar em campo, o Atlético Paranaense, como eu disse lá atrás no vídeo, se o pessoal não tomar cuidado, vai acabar sendo campeão brasileiro. Então o Abner Vinícius eu acho que é um nome interessante também para a rodada. Aqui para baixo tem o Orejuela, que também é do Atlético Paranaense. O Rodinei, pelas roubadas de bola. Acho que é isso, não teria mais opções, a não ser aquele do Inter aqui, que é o mais baratinho de todos, para quem quer economizar, tanto no time titular como aqui no banco. Daria para colocar esse do Internacional aí. O Piquerez não é certeza de jogar, o Aderlan é mais certeza, o Abner Vinícius também não é tanta certeza assim, mas a gente vai acompanhar o que vai acontecer, inclusive porque aqui na tabela de jogos, o primeiro jogo é do Bragantino, então a gente vai ter certeza se o Bragantino vai com o time, que time do Bragantino irá a campo, e o segundo jogo é do Fluminense, a gente já vai ter uma ideia também, assim como o terceiro jogo às 8h30 é do Atlético Paranaense, a gente já vai ter uma ideia se o Atlético Paranaense vai de reserva ou não, pelo menos uma ideia básica aqui a gente vai ter. É só ir aqui no Joga 10 News, aqui, ó, que eu já mostrei para vocês no início do vídeo. No Joga 10 News você vai ter essa informação aí dos prováveis, é só clicar aqui e a gente já vai ter uma ideia. Então voltando aqui para o nosso time, vamos colocar o capitão. O capitão óbvio para a rodada é o Cano, jogando em casa, favoritaço o Fluminense. Mas eu vou fazer de novo uma aposta diferente, eu vou de novo no Arthur, para ser diferente de todo mundo. Você que não quer correr risco, o capitão mais indicado para a rodada, obviamente, que é o Cano. Quem não quer correr risco, tem nomes que você não pode deixar de fora do seu time, quem não quer correr risco. Uma dobra do Fluminense na defesa, é óbvio. Samuel Xavier, por exemplo, tem que estar no time, porque está jogando para caramba. O técnico também tem que ser do Fluminense. No meio-campo, o Arias também é uma ótima opção para a rodada, que quase todo mundo vai colocar. E no ataque, o Cano tem que estar no seu time. O Cano não pode ficar de fora do seu time se você está entre os líderes. Sobretudo de capitão. Eu não vou arriscar de capitão, porque eu não sou líder. Como eu não sou líder, eu vou fazer um capitão diferente. Essa é a minha estratégia. Não sou líder, vou colocar o Arthur de capitão. Se eu fosse líder ou estivesse perto dos líderes, o Cano seria o meu capitão. Estou explicando isso aqui para vocês, para depois falar que eu não disse. Bom, no banco de reservas, Daniel do Inter, Abner Vinícius do Atlético Paranaense, Moledo do Inter, o zagueiro. O Rubens no meio campo e o Coelho no ataque. Esse é o meu banco de reservas. Esse time custou 119 cartoletas,60. Está aqui do lado direito o preço do time. Muito barato. Diniz é o nosso técnico. Colocamos o Lomba que é nulo, porque o Daniel vai entrar ali no nosso time aqui, né? O Lomba não vai jogar, então o Daniel entra no nosso time. Se o Palmeiras poupar e o Lomba jogar, o Lomba é nosso goleiro, não tem problema nenhum. Então, na zaga, a gente tem o Nino e o Manuel do Fluminense. Também o Samuel do Fluminense na lateral. Na outra lateral, o Luan Cândido. Essa tripla aqui do Fluminense, tripliquei o Fluminense, mas posso colocar ali uma dobra. Tirar, por exemplo, o Nino e colocar alguém do Internacional, ou do Atlético Mineiro, ou do Palmeiras. Isso vai, se a gente for atualizar, a gente coloca essa atualização aqui nos comentários abaixo, tá? Fixado. No meio campo, Iorra, Arias e Alan Patrick. No ataque, Marcos Leonardo, Arthur como uma aposta, porque a galera tá com raiva do Arthur e do Bragantino, e uma aposta de capitão. E o Hulk, que seria o capitão óbvio, eu não coloquei. Hulk não, desculpa, o Cano. O Cano eu não coloquei de capitão óbvio. Se você está entre os líderes, coloca o Cano de capitão, ok? 119 cartoletas,60. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei ao longo do vídeo. Um grande abraço a todos, boas mitadas pra gente. Precisando de atualização, no sábado eu faço a atualização ou no comentário aqui fixado, ou um outro vídeo para atualizar. Lembra